Olá, aluninho do Inaiá, tudo bem? Quarto ano, como é que vocês estão? Eu sou a professora Daiane e hoje iremos conversar um pouquinho, sobre a pré-história com aulas de história. Então, vamos lá? Pré-história. Quando eu falo de pré-história para vocês, o que vem na mente de vocês? Será que vem, quando pensa em pré-história, vocês pensam em anos e anos e anos atrás? De repente num dinossauro? Ou pensam em 10 anos atrás? Ou vocês ainda não se lembram ou não sabem sobre o assunto? Se não sabe, pera aí que a gente vai resolver essa situação. Vamos lá? Primeiro eu vou ler algo muito legal para vocês terem uma ideia sobre a pré-história. 5 homens armados encurralam um bicho imenso. O animal, talvez um veado, parece apoiar as patas traseiras no chão, ao passo que as da frente cortam o nada. Cercado, o cervo ensaia a fuga, enquanto o quinteto firma a mira. Do combate só sairá um vencedor, ou 5, mas nunca se saberá quem. Isso não importa. O que importa é que essa cena era muito comum há milhares de anos. Então, gente, nesse desenho a gente observa o quê? 5 homens, com lanças na mão e um veado assustado. Ou seja, o veado era a presa. O cervo, era a presa daqueles homens. Era o alimento deles, Então, quando a gente observa essa cena, a gente remete aos homens da caverna há milhares de anos atrás. Então, é um texto muito interessante que eu trouxe para vocês de Marcos Pivetta, de 2004. Então, vamos lá. A pré-história consiste no período definido na linha do tempo da humanidade, que precede a invenção da escrita, pois somente a partir dela é que se iniciaram os primeiros registros históricos. Ou seja, a pré-história vem antes da invenção da escrita, não é verdade? Porque só depois que a escrita foi iniciada que houveram os primeiros registros históricos, Que esse registro foi muito importante para a gente ter conhecimento do que se passava lá atrás. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses períodos pré-históricos. Vamos lá? A pré-história se divide em 2 grandes períodos: a Idade da Pedra e a Idade dos Metais, e estes se subdividem em 3 cada, sendo o primeiro em Paleolítico, Mesolítico e Neolítico, e o segundo em cobre, bronze e ferro. É importante observar que essas subdivisões não são presentes em todos os povos, já que tais evoluções históricas não ocorreram simultaneamente. Ou seja, os fatos e as evoluções históricas, elas não aconteceram juntas e no mesmo tempo. Entendeu? Então, por isso que em alguns povos essas subdivisões, elas não se aplicam. O período mesolítico, por exemplo, foi uma fase de transição que ocorreu apenas em algumas regiões do mundo. Tá? Então, aqui a gente pode observar que nem todos os povos passaram por todas essas evoluções, E que um grande exemplo disso é esse período mesolítico, que apenas algumas regiões do mundo passaram por ela. Agora, vamos descobrir um pouquinho sobre a Idade da Pedra. A Idade da Pedra compreende o período da pré-história, onde os seres humanos passaram a construir suas ferramentas de trabalho, armas de corte e instrumentos de percussão usando as pedras. Então, gente, na Idade da Pedra, foi lá na pré-história e os humanos começaram a construir suas ferramentas com as pedras. E nessas pedras eles iam, fazendo a ferramenta, e isso facilitou o dia a dia deles, desse povo. Na alimentação, tanto na defesa, para se defender de ataques, de outros animais, enfim. Então, essa era, da Idade da Pedra foi muito importante para a evolução do ser humano. Nesse período se estendeu aproximadamente de 4 milhões a 10 milhões de anos antes de Cristo. Muito tempo atrás, tá, gente? E se subdivide em Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. O período Paleolítico vem do grego palaios, antigo, e litos, de pedra. Ele foi o mais longo, tendo início há 4 milhões de anos e finalizando por volta de 40 mil anos antes de Cristo. Por isso se distribui em 3,
Paleolítico inferior, médio e superior, que, respectivamente, corresponde à invenção das ferramentas da pedra, o surgimento de Neandertal e o início das pinturas em cavernas. Então, gente, foi um período muito e muito longo, tá? Milhões e milhões de anos atrás. O período Mesolítico vem do grego mesos, médio, e litos, pedra. É considerado uma fase intermediária entre o Paleolítico e o Neolítico. Ele está ali no meio, que aconteceu principalmente nas regiões próximas aos rios e lagos, onde ocorreram maiores impactos da última glaciação. Tal fase se estendeu aproximadamente de 40 a 12 mil anos antes de Cristo. Então, essa fase mesolítica, ela fica ali no meio, tá, gente? E acontece principalmente em regiões que ficam próximas do rio e dos lagos. O período neolítico vem do grego neo, novo, e litos, pedra. Também é conhecida como a fase da revolução da agricultura, já que o homem abandonou a prática nômade e passou ao sedentarismo, praticando a agricultura e iniciando a domesticação de animais. Tal fase durou de 12 mil a 10 mil anos atrás, antes de Cristo, tá? Então, essa fase, ela é conhecida, né, como a revolução da agricultura. Foi onde houve o início da agricultura, né? Onde o homem começou o plantio. A idade das pedras. Vamos lá? A idade dos metais se estende de 10 mil anos até 4 mil anos antes de Cristo e diz respeito ao período da pré-história, onde se iniciou a prática da metalurgia, com a substituição dos instrumentos feitos de pedra, ossos e madeiras por metais. Ela se divide em cobre, bronze e ferro. É um período muito importante para a evolução dos seres humanos, né, e da pré-história. O período do cobre se iniciou com o uso do primeiro metal a ser utilizado na confecção de armas, utensílios e ferramentas. É provável que o cobre tenha sido processado acidentalmente pelo homem neolítico, quando utilizaram pedras contendo malaquita, um mineral básico de cobre, em fornos ou fogueiras. Tal fase se estendeu de 10 mil a 7.500 anos antes de Cristo. Então, acredita-se que essa fase, né, ela foi iniciada de uma forma acidental. O homem, ele não esperava, ele não buscava esse conhecimento. Foi acidental e dali, né, ele percebeu que ele poderia estar utilizando os metais a favor dele, né, substituindo assim os antigos instrumentos, né, que eram feitos de pedras. O período do bronze ocorreu de 7.500 e 5.000 anos antes de Cristo. Com o desenvolvimento dessa liga metálica, se intensificou o uso de metais e, consequentemente, também a agricultura e o desenvolvimento do comércio. Ou seja, gente, com esse período, né, do bronze, com essa utilização do metal, ele foi muito importante para o desenvolvimento desses povos, tanto que aumentou o comércio, aumentou a agricultura, e isso foi muito importante para a população. Aliada a esse conjunto de elementos, a hierarquização social também se tornava mais consistente. O período de ferro durou de 5.000 anos até o surgimento da escrita, tá? Então, esse período de ferro precede o período da escrita, aproximadamente em 4.000 anos antes de Cristo. Tal metal estimou a fabricação de ferramentas e armas mais eficientes em combate, o que, por sua vez, foi fundamental para a militarização. Então, gente, com esse período, né, do ferro, houve a confecção das roupas e que eram utilizados principalmente em combate, nas guerras, né? E aí surgiu os militares, né, para a defesa daquele reinado, daquele povo, e que deu início aos primeiros conflitos armados e de guerras. Surgiu a partir daí, porque com essas roupas eles se sentiam mais protegidos, né, de algum acidente. E acabou desenvolvendo e aumentando de uma forma que aí todo mundo estava armado, então era mais fácil iniciar os conflitos, né, entre os povos. Gente, nossa aulinha acabou.
eu trouxe um pouquinho falando de conhecimento, falando sobre a pré-história. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? E até a próxima semana.